presença do Senhor, porque a Bíblia diz: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então a dança também é uma maneira de expressarmos o louvor e a adoração ao nosso Deus. Abra tua Bíblia em Isaías 9. Nós não vamos nos demorar, queridos. Já ouvimos de Deus, já ouvimos bastante de Deus. Nunca é suficiente, mas como nós ficamos música boa, refrigerante, para não passarmos muito do horário, vamos ouvir a palavra do Senhor. Mas graças a Deus, todos que aqui estão são bem alimentados da palavra aqui. Se coloque de pé, até Isaías 9. Isaías 9, nós estamos no tema Jesus, o Príncipe da Paz. E o tema da visão desse ano é Jesus, o Rei de toda a terra. Então, esse é o ano de darmos para Ele tudo aquilo que é dele, toda honra, glória e louvor. Isaías 9 diz assim, apesar disso, a escuridão não será tal como foi em sua aflição, quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e posteriormente fez de uma forma mais grave uma grande aflição pelo caminho além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que caminhava na escuridão viu uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Tu tens multiplicado a nação e não aumentado a alegria. Eles se alegram diante da tua presença, como a alegria no tempo das colheitas, e como os homens regozijam-se quando eles dividem o despojo. Porque tu tens quebrado o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia de Midian. Porque toda batalha do guerreiro é com barulho confuso e vestes sujas de sangue. Porém isto será com queimadura e com combustível de fogo. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. E o aumento do seu governo e paz não terá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante, precisamente para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra na direção de Jacó, e ela tem lançado luz sobre Israel. E todo o povo saberá, precisamente Efraim, e o habitante da Samaria, que diz no orgulho e firmeza de coração: os tijolos estão todos caídos, porém nós construiremos com pedras talhadas. Os sicomoros estão cortados, porém nós trocaremos por cedros. Portanto, o Senhor fortalecerá os adversários de Rezim contra ele e unirá os inimigos deles entre si. Podemos assentar. Amados, quando lemos textos de Isaías, sempre vamos encontrar palavras direcionadas à nação de Israel e apontando para uma redenção futura. Isaías é chamado de um profeta messiânico, pois é ele que profetiza sobre o nascimento, ministério, morte e ressurreição
nação de Israel. O período a qual Isaías é levantado, a nação está conturbada, a nação está passando um período de adversidade tremenda. A nação, para se ter uma noção, está sem um rei no seu trono. Tanto que Isaías começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias era primo de Isaías. Então, quando lemos essa característica ou essa informação que no ano que morreu o rei Uzias, ele está deixando claro que a nação estava sem um rumo, sem um governo terreno. E todos nós sabemos que uma nação sem governante é uma nação fraca, é uma nação que não tem direcionamento. Porque adianta o povo ser grande e não ter um líder para conduzi-los. Lembra quando Deus tirou o povo do Egito? Era cerca de 2,5 milhões de pessoas. Aquela multidão destruiria o Egito facilmente. E por que não lutou contra o Egito? Porque o povo era numeroso, mas faltava um líder para dar direção a esse povo. O povo era forte, mas não sabia da força que tinha, porque eles olhavam o estado atual, e ali eles diziam: como somos fortes e estamos escravizados. Talvez a sua história de vida é essa. Você olha para as promessas de Deus e a sua vida está na contramão das promessas. E aí o que começamos a pensar: Deus não é na minha vida, pois tanto que eu ouvi de Deus e nada se concretiza. É porque no período da dificuldade a nossa visão fica limitada, e ao invés de enxergarmos saída, só enxergamos as provas e dificuldades. A nação está sem um rei, e Deus chama Isaías. E olha que coisa terrível, todo mundo se lembraria com tristeza a morte de Uzias. Mas eu entendi que para se viver o novo de Deus, é necessário que o velho morra. Para se viver grandes coisas com Deus, é necessário que deixemos as pequenas, para que venhamos ter um novo começo. É necessário dar fim em algumas coisas. Então, para que Deus levantasse Isaías, tinha que ser em um período caótico, em um período problemático. E ele vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, ele decidiu ir ao templo, porque quando estamos em dificuldade, o primeiro lugar que o inimigo quer nos afastar é do templo, é da presença de Deus. A gente não quer vir para a igreja, a gente não quer atender nem o telefone de alguém da igreja, a gente não tem ânimo para nada, mas se chamar para o shopping a gente vai, se chamar para a festa tem ânimo, se chamar para o casamento tem ânimo, se chamar para ir na praia tem ânimo. E aí vamos usar aquelas desculpas de dizer: eu fui para me distrair. Tem gente que se distraiu tanto que hoje está bem longe da casa do Senhor e não sabe mais o caminho de volta. Mas Isaías decidiu, no momento de luto, ir à casa do Senhor. E aí a Bíblia diz que quando ele entrou, ele viu os céus abertos. Sabe o que Deus estava dizendo? Às vezes eu tranco porta na terra para você voltar a olhar para o céu. Eu trago dificuldade na terra para você voltar a buscar do céu. Porque quando temos possibilidade terrena, se viramos com ela. Talvez alguém já te prestou algum dinheiro e você disse: me salvou. Talvez alguém já te tirou de um problema e você disse: ainda bem que fulano me ajudou. E aí outra situação você procura e a pessoa não lhe ajuda. Talvez é o próprio Deus, para que você deixe de recorrer na direção horizontal e comece a correr na vertical.
Então Deus tira a base de Isaías, que era Uzias. Até Uzias falecer, Isaías não queria nada. E ainda era crítico, porque quem não quer nada com Deus, critica quem quer. Isaías, até o capítulo 6, atirava para todo lado, dizendo: essa nação é corrupta, essa nação é incrédula, é iníqua. Ai desse povo, porque se eu olhar para o teu pecado, eu vou te condenar. Mas se eu tiver um face a face com Deus, eu vou olhar para os meus pecados e vou dizer: ai de mim se eu não me consertar. Quando Isaías tem um encontro com Deus, aí ele vai mudar o foco e vai dizer: ai de mim, que sou um homem incrédulo e vi Deus face a face. O que Isaías estava dizendo, eu olhando para a vida do outro não mudou nada. Enquanto eu olho para a vida do outro, a minha está estacionada. É hora de eu olhar para a minha e para Deus, para que Ele me conduza ao propósito. Isaías vai sair impactado, e é um dos profetas mais admirados na Bíblia. A teologia vai dizer que o próprio livro de Isaías é uma mini Bíblia, tem até 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. Olha a autoridade que Isaías vai ter de Deus. Um homem que criticava, um homem que não queria saber de nada, mas Deus não olhou para o que ele era, olhou para aquilo que ele ia fazer ele ser. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não importa quem você é ou como você entrou aqui hoje, é noite de tomar uma decisão e deixar Deus fazer algo novo na tua vida. Quando ele se desperta para entender que olhar o problema do outro não ia resolver o dele. O que tem de gente que olha para o problema do outro e esconde dentro. O que tem de gente que quer tirar um argueiro, uma trave do olho dos outros, tendo um tronco no seu próprio olho. O que tem de pessoas olhando a limitação do outro e deixando as suas mazelas escondidas. Não é apontando o erro do outro que vai ter mudança. É momento de nós nos expormos para Deus e dizer: o que tiver de errado, me conduz ao conserto. Quando Isaías enxerga isso, eu quero que você entenda. Bastou ele olhar para Deus e ele viu ele mesmo. Toda vez que eu vejo uma pessoa muito crítica de alguém, é porque ela está olhando pouco para Deus. Toda vez que eu vejo uma pessoa apontando erro demais nos outros, pode anotar aí, Vazio, depois você vai anotar, está gravando, não vai pôr que a sua nota frase é minha. Toda vez que eu olho muito para os outros, eu esqueço de olhar para Deus. E se eu olho para os outros, eu começo a ver defeitos. E aí eu acho que está tudo bem comigo e a minha vida não anda. Toda vez que eu vejo alguém criticar demais, ele deixou de olhar para Jesus. Porque quando olhamos para Jesus, a face que eu vou ver é minha mesmo, não é do meu irmão. E será que eu sou tão perfeito para olhar e falar: ah, eu estou apto a julgar todo mundo porque eu estou bem demais com Deus? O que podemos fazer é estender a mão e ajudar, tentar conduzir, mas é o momento de ser menos críticos e mais buscadores da face do Senhor. Isaías vai receber uma revelação, e olha que coisa linda, porque o momento era contrário, sim ou não? O momento era de dificuldade. Só que Deus nunca olha para nós pelo hoje, entenda isso. Diga para o teu irmão: Deus não quer saber do seu hoje. Deus está te apontando para o teu futuro. Pelo meu estado atual, quando Deus me chamou, quem eu era? Um alcoólatra,
Ele já está preparando pessoas para você cuidar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Aleluia. Então o que ele precisa, pastor? Que você olhe mais para ele. Até o louvor diz: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Feio, está só o carro, mas reflete. Acabado, judiado, desprezado pelo homem. Mas Deus está dizendo: meu Espírito pode mudar a tua história. Olha o que Isaías vai dizer, queridos. Um lugar que tinha trevas. Sabe o que é tremendo? É que não precisa de luz na onde já tem luz. Quem precisa de luz é as trevas. O Senhor está lhe dizendo: você é do tamanho certo para o meu propósito. Você é da maneira certa para a obra que eu quero fazer. As trevas viram uma grande luz. Imagina um lugar esquecido. Imagina um lugar que ninguém dava valor. Ontem nosso bispo ministrou sobre o Lodebar, que era a terra do esquecimento. E imagina um dia uma carruagem real chegando lá. E alguém dizendo: será que é para guerra? Não, é visita do rei. Porque pode ninguém se lembrar de você, mas tem uma luz do céu para iluminar a tua escuridão. Você pode estar esquecido pela família, pode estar abandonado pelos amigos, pode ninguém nem saber que você existe. Tem aquelas pessoas que somem que você fala: eita, você ainda está vivo, está durando, hein, fulano? Sempre tem esses, né, que a gente fala: aquele cara já morreu, era tão tranqueira que já morreu. Aí você ouve o testemunho: não, agora ele serve a Deus, agora ele está restaurado, agora Deus mudou a história dele. Aí alguém vai dizer: mas como pode? É porque a luz brilhou sobre ele. Você não está entendendo. Tem alguém na tua casa na escuridão e você é o portador da luz para chegar lá e levar esperança. Você não está aqui só por você. Diga para o teu irmão: não é só por você. Agora diga: então não desista. Tem alguém que não conhece a Jesus, tem um vizinho seu, tem um parente seu, esperando um abraço, esperando um convite, esperando a luz brilhar sobre ele. A luz. Como que caminha na escuridão? Aos tropeçando. Até caminha, mas demora para chegar e chega todo estrupiado. Qual a primeira coisa que a gente faz quando acaba a energia elétrica? Hoje em dia já acende a lanterna do celular e vai procurar uma vela, sim ou não? Aí você pega a vela, clareia tudo. Mesmo na sua casa, até achar a vela você dá uns bons trupicão na esquina. Porque como que se caminha na escuridão? Com dificuldades. Não chega ao objetivo e ainda sofre feridas no caminho. Tem pessoas que estão vivendo na escuridão e aí a gente diz: fulano não muda de vida porque não quer. Mas como que ele vai sair da escuridão sem luz? Como ele vai sair da escuridão sem esperança? Como que ele vai sair de um labirinto se alguém que já saiu não for lá guiar ele? Isaías estava recebendo uma mensagem de Deus e dizendo que esse povo estava tão perdido que precisava de luz. Diga para alguém que está do seu lado: aquela pessoa não está perdida, ele só precisa de luz. A
Alguém precisa ser encontrado pela luz de Jesus. Talvez quando que alguém orou pela tua vida e você dava um trabalho danado para vir para a presença, te convidava, você atrasava para a pessoa desistir. Aí quando insistia, você falava: eita, miserável, tem que ir mesmo. Aí inventava: mas a minha roupa queimou, não consegui tomar banho, já nem toma, mas eu estou com tudo. Ah, que eu não vou, que eu não arrumei o cabelo. E olha você aí hoje. Alguém te iluminou. Alguém fez a ponte para a luz chegar. Quando Isaías entende isso, eu já estou terminando. Ele vai dizer que esse povo é lindo, porque na tradução original aqui vai dizer: porque para nós um menino é nascido. Olha que coisa maluca. Isso aqui é 700 anos antes de Jesus nascer. Só que ele conjuga no presente. Não, você não entendeu. O negócio ia acontecer 700 anos depois. No mínimo 7 gerações. Hoje dava umas 10. 10 gerações depois. Então o correto era ele dizer: o menino vai nascer. Futuro. Só que ele traz para hoje. Ele diz: o menino nos nasceu. Porque algo no futuro ele conjuga no presente. Porque Deus é atemporal, não está preso ao tempo. Porque para Deus 1000 dias são como 1000 anos. Isaías estava dizendo: o momento é adverso, mas o Senhor já está dizendo: você saiu dessa. Bate na mão de quem está do teu lado e diz: você já saiu dessa. Diga para ele: você já saiu dessa. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ainda vai acontecer, mas no mundo espiritual você já saiu dessa. A porta não vai se abrir, já está aberta. A cura não vai vir, já está curando. O milagre já aconteceu. Ele traz para o presente. Isso é extraordinário. Porque você entra aqui na pior fase, mas o Senhor está dizendo: eu já mudei tua história. Você entra daqui com todos os caminhos fechados, e o Senhor dizendo: eis que eu abro um caminho novo. Como pode isso? Alguém ia olhar e dizer: é loucura, não nasceu ninguém, está tudo na crise. Alguém vai te estranhar essa semana, porque você vai começar a rir à toa. Alguém vai dizer: o que aconteceu? Você continua na prova e está rindo à toa. Você vai dizer: mas Jesus já fez, Jesus já liberou, Jesus já curou. Ah, mas cadê? Eu não sei, mas já está feito. E na hora certa vai vir para minha mão. O menino nos nasceu. Uma mulher, quando engravida, tem aqueles mitos. Não conta para ninguém até os 3 meses. Vão colocar olho gordo. Vai que perde. Não vai vingar. Consultar os astrólogos, tarô. E aí ela já vai dizer: não, o menino já nasceu. Só que era 700 anos na frente. O que o Senhor estava dizendo para aquele povo? Esse teu estado atual não é o teu estado final. E esse menino é tão lindo que vai dizer que esse menino chamaria: um filho nos é dado. Ou seja, o filho da nação. O filho que ia mudar a história da nação e da humanidade. Talvez ninguém dá nada para a tua casa, mas na tua casa vai acontecer coisas ilustres na tua região.
Talvez na tua casa vai nascer pessoas importantes no meio dessa nação. Pastores, missionários, evangelistas, servos do Senhor, talvez autoridades, políticos, grandes nomes, médicos, doutores, porque o Senhor está dizendo: um filho nasceu para mudar a história. O Senhor vai mudar a história da tua vida. E qual o nome? O governo estará sobre os teus ombros. Governo. O que é governo? Comando, autoridade. Jesus já nasceu com essa responsabilidade. O que isso nos fala, pastor? Que a responsabilidade da nossa casa está sobre os nossos ombros. E o seu nome é maravilhoso. Quando você pega algo que é muito bom, você diz: isso é maravilhoso. Isso é extraordinário, me faltam palavras. E aí Isaías vai já usar vários adjetivos. Maravilhoso, ou seja, algo que vai causar espanto, algo que vai causar aquele absurdo, conselheiro. Sabe o que você precisa? É ouvir mais Jesus e ouvir menos as pessoas. Porque às vezes a gente ouve conselho de todo mundo. Eu vou lá na minha melhor amiga, que ela sempre tem um conselho. Se conselho fosse bom, ninguém dava, querido, vendia. E o último que você pede conselho é pro besta, porque o pastor pede para todo mundo antes. Aí o coitado é o último a pedir, a você pedir um conselho, às vezes já fez até a besteira. Já avisou, já está tomada a decisão. Quase casei. Como assim? Não casei, foi ontem, esqueci de avisar. Manda mensagem: estou viajando. Eu vi as fotos, está viajando mesmo. Eu trouxe da viagem que eu fiz, pastor, nem sabia que você foi. Como assim? Se no mundo a gente pedia conselho para tudo, aí às vezes a gente vira crente e começa a andar desorganizado. Nós temos que ter alguém em quem confiar. Eu só confio em Deus. Mentira. Se você não confia no homem que vem, imagine em Deus que você não vê. Você vai falar para a parede, e para você ela vai falar o que você quer ouvir e vai dizer que foi Deus. Se você tem um líder, ele é um homem de Deus sobre a tua vida. Ele é um líder. Ele pode estar longe, mas quando eu vou viajar, eu mando uma mensagem. Primeira pessoa que eu avisei quando meu carro quebrou foi para ele: bispo, eu sei que o senhor não pode fazer nada, mas eu ajudo em oração. E ele só falava: eita, vaso, secou. Quando aconteceu um fato com meu irmão: bispo, aconteceu isso. Ele: eita, vaso, seu irmão é doido. Eu falei: mas já aconteceu, agora é a hora. É para quem eu posso contar e pedir um conselho. Jesus é o nosso conselheiro e usa os seus servos para nos conduzir. Ele é conselheiro. Deus forte. Você que entrou aqui hoje fraco, saiba que teu Deus é forte e você vai sair fortalecido também. Se o teu Deus é forte, você também é forte. Cristão é pequeno, Cristo está na sua genética ser forte. Lembra quantas lutas você já passou para estar aqui? Não chegou aqui à toa e não é agora que vai desistir. Sabe o que Deus disse para Elias? Come desse pão e bebe dessa água, que longa é a caminhada. Pão e água nos fala de força. A sua mão Deus não vai soltar. A não ser que você solte a dele, aí é responsabilidade sua. Ele é um Deus forte. Pai da eternidade. É por isso que o negócio ia acontecer 700 anos lá, e ele disse no presente. Deus já me ministrou esse ano e essa foi a frase: não se preocupe com o amanhã,
porque eu já estou lá cuidando de tudo. Ele é Pai da eternidade. A minha preocupação resolve o que? Nada. Só te deixa mais irritado. Você já se preocupou muito com o problema? Quem já diga eu? A preocupação resolveu? Não. De cabeça quente, você teve uma boa ideia para sair dele? Não. Até a psicologia diz isso, querido. Quando você for fazer a próxima entrevista de emprego, vai ter lá as coisinhas. Pula as difíceis e vai para as fáceis. Você não souber nada, tudo vai ser difícil, mas vai a menos difícil. Porque se você cansar seu cérebro com as difíceis, até as fáceis se tornarão difíceis. Porque você vai estar cansado. Quem é casado, diga ele. Quantas vezes você já pensou em ir embora? Ou pensou em matar o condenado? Já está condenado mesmo com o resto da vida? Condenado já está, né? Aí você pensou, água quente no ouvido. Fez até os planos. Meteu uma matsunaga, comprar as barras, voltar. Aí quando passou a raiva, aí você olhou. Ainda bem que eu não matei. Meu amorzinho. É assim ou não é? Mas de cabeça quente só pensa besteira. Então o que nós entendemos? O que nós temos que entender? Deus é Pai da eternidade. Pode você, com a tua preocupação, aumentar um côvado à sua altura? Eu tentei, queridos, eu ficava assim, eu não tenho essa barriga. Eu estou fitness. Eu olhava e não resolvia. Falei, não resolve. O meu pensamento não vai mudar meu estado. Eu tenho que ter uma atitude. E aí depois de mim até o pastor copiou e foi comigo. Até domingo ele vai agora, até sábado. Porque só pensar que a gente está de um jeito e não ter atitude, não vai mudar nada. Então o que Deus quer de nós? Diga para o teu irmão, menos preocupação e mais ação. Você perde o sono preocupado, mas na hora de ter atitude não tem. O Senhor é Pai da eternidade e vai te dar sonos tranquilos a partir de hoje. Chega de perder sono por causa de ansiedade. E ele finaliza dizendo, ele é o príncipe da paz. Só que a Bíblia diz que Deus dá uma paz não como o mundo dá. Qual é a paz do mundo? Aquele cenário paradisíaco. Seja esse mesmo que você pensou. Praia, aquele coqueirão, só o céu, vindo quase servir na sua mão, você só tocando o sininho. E aí você pensando, eu estou na paz. Teu problema vai estar dentro da tua mala. Teu problema vai estar aqui, ó. Você vai estar lá sendo servido, mas o problema está lá dizendo, eu estou aqui. Eu existo. E o problema é esse mesmo que você pensou. Vai estar lá dizendo, o que adianta eu estar aqui, meu casamento está uma cara. O que adianta eu estar aqui, meus filhos estão dando trabalho. Vai resolver. O que adianta eu estar aqui, tem uma doença incurável. Vai resolver? Não vai. Agora, qual é a paz de Jesus? Não está atrelada ao ambiente externo. Está atrelado a quem habita no nosso ambiente interno. Você está endividado, está com problema, está com dificuldade, só de pensar já dá dor de cabeça, mas quando você lembra que Jesus te ama, você fala, eu estou em paz. Lembra da sunamita, ela
deixou o filho morto em casa, sim ou não? E quando ela vai no caminho, alguém diz: como você está? E ela diz que vai tudo. Mas o filho morto estava em casa. Só que o que ela sabia? Se pegar no problema, não ia ressuscitar o menino. Ela tinha que buscar quem o homem de Deus disse que era a solução. Porque o Senhor quer de nós. Se Ele é o príncipe da paz, chega de andar atribulado, ansioso, perturbado. Chega de depender de remédio para dormir, para acordar. Pastor, mas ela é medicina. Amém. Mas até quando tudo você vai depender de remédio? É um laboratório ambulante. Todo tipo de remédio já tomou. Jesus é o homem de dores, você é o homem das dores. Todas as dores você tem. Isso não é de Deus, você tem que orar e lançar na cruz. Isaías finaliza dizendo que, como nos dias de Midian, isso daqui é Juízes, dia dos midianitas foi quando Deus levantou Gideão, que saqueava tudo os midianitas. Eles não tinham a alegria da colheita, trabalhavam e não podiam colher. Aí olha a comparação que ele diz: quando Jesus vier, vai ser a mesma coisa da alegria de quem vai para colher o que plantou. Sabe aquele agricultor que já viu aquelas cenas do Nordeste? O cara planta e tem o prazer de colher, a alegria de ver que valeu a pena. O Senhor está nos dizendo nesta noite: eu vou chegar na tua casa e vou mostrar que valeu a pena permanecer. Se coloque de pé, querido, vamos orar. Eu finalizo dizendo: deixa eu achar. Como a alegria da colheita e a felicidade de quem divide os despojos. Despojos é prêmio para a guerra. Vai ter recompensa para toda luta e toda guerra que você está passando.